e vender vespas. Cada lote com 45 mil insetos, o suficiente para 1 hectare, custa R$ 5,00, um sexto do preço do agrotóxico. O objetivo é justamente esse, né? Você repovoar com inimigo natural nas lavouras, o que com o desmatamento já foi eliminado, né? Os laboratórios também começam a conquistar clientes no exterior. Só deste aqui saem 11 milhões de vespas todos os dias para o Paraguai e Argentina. Os ovos dos insetos são colados em cartelas como esta aqui e mandados de avião para os produtores rurais. São tantas encomendas que as geladeiras que deveriam guardar o estoque estão sempre vazias. Tudo o que se produz tem venda garantida. Os insetos são levados para os canaviais em potes de sorvete que estão abertos nas áreas mais infestadas pelas pragas. Segundo a Embrapa, 2 de cada 10 produtores de açúcar do país já trocaram o agrotóxico pelas vespas. Esta usina de açúcar praticamente dobrou o número de canaviais. O laboratório que existe em Uberlândia é o único do país que produz vespas para comercialização. Estes insetos precisam de outros ovos para se reproduzirem. Durante o processo de criação, são usados hospedeiros alternativos. Depois de 40 dias no laboratório, os ovos são colocados em cartelas como esta, com a capacidade para 40 mil larvas, que são vendidas para produtores que têm um prazo de 2 dias para aplicação nas lavouras. Ao nascerem, as vespas procuram os ovos de pragas para reprodução, evitando que elas cresçam e destruam a plantação. A gente já comercializa a vespa na fase de pupa, né? E no caso ele vai liberar essa cartela no campo, já com o inseto prestes a eclodir. A eclosão dela, pós-eclosão, já vai fazer a postura no campo. Por mês são produzidas 180 milhões de vespas em Uberlândia, que são vendidas a cerca de 200 produtores de vários estados e 5 empresas de sementes. Para o especialista, a principal vantagem está no custo da técnica. O custo hoje fica em 50% do custo no tratamento com inseticida, né? Agora, sem levar em conta o quê? Que a vespinha, do momento que você fez a liberação dela no campo, ela vai multiplicar. A produção dos inimigos naturais começa com a postura dos ovos pelas matrizes no criatório. Os ovos são do hospedeiro Anagasta cuniella, ou traça da farinha, uma vespa do cerrado. A produção mensal é de 8 milhões de ovos que são colados nestas cartelas e enviados para produtores rurais de São Paulo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Existem convites para ensinar a técnica na Argentina e Marrocos. Na lavoura, a cartela é recortada em quadrados que são colocados na planta. Os ovos da lagarta são hospedados pelo tricograma, que mata a praga. 3 cartelas custam R$ 10,50 e combatem as lagartas de 1 hectare. A quantidade de aplicações depende da infestação. Nesta lavoura de milho, técnicos da Embrapa verificam a prática do controle biológico. A ideia é realizar um dia de campo sobre o tema. Nós viemos aqui exatamente para avaliar, né, a qualidade do controle, né, e procurar promover um dia de campo para agregar mais produtores da região para conhecer essa tecnologia. São 2 lavouras de milho. Aqui não tem o controle biológico. Mesmo com o uso de agrotóxicos, as folhas estão comidas. Na outra, as folhas estão inteiras. O controle biológico está crescendo no Brasil, mas a técnica já é velha conhecida de países europeus e asiáticos, como China, França e Bélgica. Aqui na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, produtores de soja, cana-de-açúcar e algodão também estão começando a usar insetos para combater as pragas. O técnico agrícola Adalberto Lúcio é o responsável pela pesquisa. Ele diz que começou o estudo depois que teve problemas de saúde com agrotóxicos. Mexo com agricultura já faz uns 30 anos, inicialmente eu tive problema de saúde com isso aí. E eu e outros colegas também. Apesar que a gente não manuseava muito, né? A gente praticamente só recomendava. Eu ia na lavoura praticamente para regular um pulverizador, um pivô. Então, baseado nisso aí, a gente não podia parar também com a atividade, a gente teve que partir para o controle biológico. Para nós aqui está sendo muito bom. Inclusive, estamos aconselhando os vizinhos que tem aqui. E estão pensando até fazendo feijão, que nós plantamos feijão, soja.
deixou de ter medo de trabalhar com produto químico, né? Deixei, que é isso? É pior trabalhar com produto químico. Não quero nunca. O que eu puder eliminar, eu vou eliminar. Embora que um dos patrões são vendedor, mas ele vai me perdoar dessa vez. Mesmo com a aplicação de inseticidas, as pragas nas lavouras acabam voltando com o tempo, o que para o produtor rural é sinônimo de prejuízo. Mas há 4 anos, este pesquisador tenta substituir os produtos químicos por inimigos naturais. A vespa é um deles, com a qual se pode obter os melhores resultados. A reprodução destes insetos é feita neste laboratório em Uberlândia, um dos poucos no país a trabalhar com controle biológico de pragas. Por dia são produzidos 7 milhões de ovos, que são colocados em cartelas, cada uma com 50 mil unidades. Nas lavouras, elas são cortadas em pequenas partes e depositadas nas plantas. Entra na lavoura, né, e conta 5 metros aqui para frente e faz a primeira aplicação. Aí a gente conta depois mais 15 metros, coloca a segunda cartela e assim até terminar a linha. Ao nascerem, as vespas procuram os ovos das pragas para se reproduzir. Consequentemente, vai interromper o ciclo desse ovo e vai nascer adulto da vespinha, daí 9 dias, e a lagarta não vai nascer. De acordo com especialistas, o tempo de controle de pragas pode ser bem menor se for usado o sistema biológico nas lavouras. Além disso, em alguns casos, o custo para o produtor rural com o uso das vespas pode ser 60% mais barato que o modo convencional. Este produtor rural já colocou as vespas em 40 dos 115 hectares da lavoura que possui. Ele está satisfeito com os resultados obtidos. A economia está sendo muito grande para nós e, inclusive, até para o tipo de funcionário que nós temos, porque nós não mexemos mais com o veneno, né? Renato cuida de 20 mil pés de tomate. A propriedade, a 3 quilômetros de Araguari, é do pai dele. Por causa dos inimigos que rondam o tomateiro, a preocupação é constante. Maiores problemas aqui são a mosca branca e a traça do tomateiro e a broca. São os principais pragas assim, que afetam a produtividade da planta. Para tentar controlar as pragas, a área é pulverizada 2 vezes por semana. Só para combater a traça e a broca, são R$ 342, mais R$ 250 para controlar a mosca branca a cada 7 dias. O controle químico é o método mais usado, mas muitas vezes não reduz a população de pragas e os danos causados. Os agricultores estão procurando outras soluções. Alguns produtores da região estão deixando de lado a aplicação de inseticidas para combater 2 pragas, a traça e a broca. Apostam agora no controle biológico que é feito com a vespa tricograma, produzida em laboratório. Seu José Batista é um deles. Na propriedade que fica em Ararapira, uma comunidade a 31 quilômetros de Araguari, no Triângulo, são 7 mil pés de tomate. Toda semana, ele recebe da empresa que comercializa o inimigo natural uma caixa com 7 cartelas, fechadas a vácuo, uma para cada 1000 pés. Cada cartela contém 20 subdivisões e cada uma abriga aproximadamente 2.100 ovos com tricograma. Quando percebe o surgimento dos primeiros insetos, ele recorta as cartelas e libera nas plantas. Seu José está satisfeito, achou o método eficiente. Desde agosto não usa agrotóxico e o custo mensal de produção diminuiu. Primeiro eu gastava 240 mensal. Hoje, com o inseto, eu gasto 150. A dica foi do cunhado, que já havia testado o método. Só trouxe benefício porque diminuiu a mão de obra, não precisa de usar equipamento e não corre risco para a saúde humana. Este especialista em controle biológico de pragas diz que é preciso seguir algumas orientações. Como você está usando um organismo vivo, você tem que preferir liberar nas horas mais frescas do dia, evitar estar fazendo aplicação de produtos químicos concomitantemente ou logo em seguida a liberação desses insetos, para que você consiga fazer então a maximização desse controle. Depois de perder 40% da produção por causa da traça, Leandro resolveu fazer a mudança. Eu entrei com controle biológico. Quando comecei a colher a primeira lavoura,
Nós soltamos uma vespinha, o tricograma, e eu fiquei 40 dias, 50 dias, a colheita todinha sem usar nenhum agrotóxico. Isso eu vou considerar como rotina minha agora.